O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça entender que Deus espera que cada um de nós sejamos o trigo bom de seu reino, com atitudes que libertam e promovem a vida. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês ainda se lembram, no sábado nós escutamos, sobre a palavra, sobre o Evangelho do trigo e do joio. E hoje, neste Evangelho de hoje, Jesus está, explicando aos discípulos, os chama à parte e lhes explica o sentido da parábola do joio. E o Evangelho de hoje, então, ele é muito claro, dispensa, vamos dizer assim, até comentário, porque já está tudo explicado por Jesus. O trigo somos nós, que pertencemos a Jesus, que agimos de uma forma honesta, de uma forma sincera, que promovemos a paz. O campo é o mundo, onde é plantado o trigo, e aí vem o joio misturar-se ao trigo. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus. O joio, exatamente, são os que pertencem ao maligno. É o inimigo que veio e semeou o joio. Olha, meus queridos, é preciso a gente reforçar aqui esta mensagem de Jesus, porque é muito interessante nós percebermos o seguinte: enquanto ali estão crescendo o trigo e o joio, os dois se parecem muito, Olhando os dois assim até se confunde. Qual que é o trigo? Qual que é o joio? Por isso que Jesus disse lá, Deixe que os dois cresçam, não arranque agora. Pode ser que vocês, arrancando o joio, arranque também o trigo. Porque, meus queridos irmãos, lá no finalzinho, da explicação do Evangelho de sábado, é que Jesus vai dizer: olha, lá no final nós vamos então separar o trigo do joio, porque quando o trigo dá lá os seus frutos, o joio continua ali verde, aí sim dá para identificar. E assim somos nós, Nós, neste mundo em que fomos plantados, nós também estamos aqui convivendo com aquelas pessoas que promovem o mal, que têm tendência ao mal. Nós precisamos entender, que dentro de nós existe o bem e o mal.
E nós precisamos então, com muito carinho, com muita atenção, nós precisamos estar vigilantes para não deixar o mal que existe dentro de nós aflorar. O trigo, ele é bem maior que o joio, mas não podemos deixar o joio crescer dentro de nós, pois se ele for maior que o trigo, aí sim seremos cortados e julgados no fogo que não se apaga. Meus queridos, Jesus é o semeador, mas a partir do momento que ele explica com detalhes aos discípulos e a nós hoje, não é? Esta parábola, ele está transferindo para nós a missão de também ir e semear. E nós precisamos semear o trigo, primeiro dentro de nós mesmos, combater o joio que está dentro de nós, não é? Nós temos que fazer como São Paulo, lutar, sabe? Para vencer o mal que quer nos atormentar a todo momento, a todo instante. É fofoca, é conversa fiada, não é? É o desejo de usar ali, quem sabe, uma droga a primeira vez. Olha, nós não podemos deixar o mal que existe dentro de nós aflorar, porque senão o nosso destino é o inferno, a verdade é esta. Mas nós viemos a este mundo como trigo de boa qualidade, e por isso que nós devemos orar muito, sermos vigilantes. Olha, na primeira leitura é muito interessante nós observarmos aqui como que Moisés tinha carinho com a tenda de Deus, como que Moisés ia para a tenda de Deus conversar com o próprio Deus. E nós devemos também, sabe, irmos à igreja, participar da Santa Missa, participar, não é, da nossa paróquia, da nossa comunidade, porque é ali que nós vamos adquirir forças, renovar o trigo que somos e não deixar que o joio tome conta de nós. Você tem participado das celebrações das missas aos domingos? Você tem ido à igreja, ao templo, à tenda do Senhor, se alimentar do corpo e sangue de Jesus, para não cairmos nas tentações do demônio, para não deixar este mal que existe dentro de nós aflorar? É lá, sabe, meu irmão, na Santa Missa, é lá na adoração ao Santíssimo, é aqui em casa, né, nas nossas casas, no terço, na oração que a gente faz, é que nós vamos criando força e coragem para vencer esse maligno, esse joio que diuturnamente nos atormenta, não é verdade? Quanta coisa, né, vem querer atrapalhar as nossas vidas, às vezes uma conversa fiada, às vezes os falsos amigos, às vezes pessoas de dentro de casa mesmo são joio para nós. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, este evangelho de hoje é muito bonito e muito sério, porque no finalzinho Jesus está dizendo aí bem claro: quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos ouvir esta explicação de Jesus, e não só ouvir, mas colocar em prática. Nós precisamos, sabe, praticar a vontade de Deus, porque nós somos trigo e nós somos mais fortes que o joio. E nós temos que nos cuidar agora, porque no final, aí sim, Jesus vai vir, não é? E vai então nos separar. Quem é trigo vai para a eternidade, quem é joio vai para o inferno, para o fogo que não se extingue. Amém? Que assim seja, meu irmão, que assim seja, minha irmã, que assim seja. Amém.